Oferecimento Gorila. Pendrive do Corinthians 2 GB por apenas 6 vezes de R$ 12,47. Boa noite, pessoal. Começando mais um Bola em Jogo. Hoje, dia 11 de maio, dia da convocação da Seleção Brasileira. Dia que o Dunga desvendou todos os mistérios. Aliás, mistérios não desvendou nenhum, porque 100% da seleção a gente já esperava, a não ser o Grafite, que também já tinha sido convocado. Hoje temos a presença do Marquinho. Por favor, filme o Marquinho aqui, ó. Por favor, filme o Marquinho, que foi buscar o café dele. Se esse vagabundo não trazer a minha água, ele não senta mais hoje aqui. Não, tem que tomar um ganchinho, né? Tem que tomar um ganchinho. Temos aqui também uma figuraça, Ricardo, grande japonês, grande parceiro. Olá, prazer. É uma honra estar aqui hoje. Boa Obrigado noite, pelo seu convite. destaque inicial, por favor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui é hoje. Isso, cara? Né? Fazer parte desse programa aqui que eu assistia... Né, sempre quando eu podia assistia lá de Miami, do México, seja lá onde eu estivesse. E sempre me assistia. ofendendo, né, amigão? Exatamente, sempre não perdendo a oportunidade de ofender, né? Que é o mais importante. E só lembrando que o Marcelo fez uma confissão muito bonita hoje lá do lado de fora, quando viu nosso amigo Ricardo, que quem não sabe, o Ricardo que trouxe nosso Win Eleven quando ele estava em Miami. Marcelo chegou e falou pro Ricardo: esse é um grande amigo, se precisar, dou um rim para ele. Essa foi a frase. Marcelo, boa noite, seu destaque inicial. Meu destaque inicial é que o burro deixou todos os outros animais de fora da convocação. Quais seriam os animais? Ganso, pato. É verdade, tem bastante Entendeu? bicho. Tem bastante bicho. E agora o Marquinho... Até o coelho, podia ter levado o coelho agora na o lateral. Marquinho que trouxe minha água, esse vagabundo, ainda bem, senão ele não ia entrar, eu falei aqui no programa. Foi promovido. Muito agora, obrigado, trouxe minha água. Agora eu tô com acúmulo de função, copeiro e comentarista. Seu destaque inicial, amigão, boa noite, tudo bem com o senhor? Beleza? Próxima vez que aparecer 1h30 da manhã em casa acabar com a minha garrafa de uísque, vocês não entram nunca mais, viu? Seus bandos de vagabundo. Por favor, seu destaque inicial. A gente acaba, né? Você seca uma garrafa de Jack de um dia pro outro e a gente Não quer acabar. falem as marcas, por favor, que não temos patrocínio, seria o patrocínio mais bem-vindo para esse programa. Seu destaque, amigão, por favor. Bom, meu destaque... Eu acho que vou ficar destaque com os 7 suplentes, como colocaram aí, né? Ganso, Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Sandro do Internacional, Marcelo do Real, o Carlos Eduardo e o Alex do Chelsea. Eu acho que... Aliás, agora... É interessante que talvez esses suplentes... Vai ter muita gente falando que era melhor ter os suplentes no time e colocar outros suplentes no lugar, Marcelo. Né? Contundindo um jogador... Você quer saber quem eu tô torcendo para se confundir? Não torcendo, não, por favor. Deixa eu tenho minha torcida. Deixa o nosso amigo explicar. Vamos lá. A inscrição oficial na Copa acontece no dia 1º de junho. Os 23 convocados oficialmente que jogarão a Copa, dia 1º de junho. A FIFA exigiu que a todas as seleções mandassem uma lista com 30 nomes para essa fase de preparação, porque a FIFA colocou que, a partir de hoje, até o dia 23, se eu não me engano, que todos os clubes que ainda estivessem disputando alguma coisa liberassem os jogadores convocados para a preparação. Tanto que liberassem não jogassem para ter um descanso, ter uma semana de folga para daí começar a preparação no dia 24, como provavelmente todos já estarão ou na África ou no seu primeiro campo base, digamos assim. Então, se acontecer alguma contusão do dia 23 ao dia 1º... Chama alguém dessa lista. Os 7 suplentes vão substituir automaticamente um dos 23 que foram oficialmente chamados hoje. Se depois, aí vai acontecer dia 1º a inscrição. Depois do dia 1º, se for comprovado uma contusão em que o jogador não possa atuar durante o Mundial, aí qualquer técnico de qualquer seleção terá direito de chamar um jogador livre dessa lista. Então, vamos dar um exemplo assim. Contundir um jogador no dia 2 de junho. Ele chama quem ele quiser. Pode chamar o Miranda, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Se o Robinho machucou no dia 2 de junho e ele resolver chamar o Ronaldo, por exemplo, ele pode chamar. E lembrando... Não precisa ser o Diego Tardelli, não precisa ser nenhum desses que estão na lista. Muito bem explicado.
Lembrando- Inclusive, os jogadores da Inter de Milão, Tem a final da Champions, né? pois é um jogo que exige. E, de repente, num empate, você tem ainda uma prorrogação. Mas você o Robinho tem 2 jogos que exigem Você pode também, ter né? alguma lesão aí. O Robinho vai jogar 2 partidas com o Grêmio, né? Então, aí acontece o seguinte, o que eu vi hoje O foi Kleberson que... vai jogar 2 partidas O também. que aconteceu foi o seguinte, que eu li hoje é que a FIFA liberou para que os jogos da UEFA Champions League os jogadores fossem liberados. Aí a UEFA já liberou dentre os países que vai ter, tipo, final da Copa do Rei, onde o Luiz Fabiano vai jogar dia 19, por exemplo, e mais alguns torneios, mas o normal é esse próximo fim de semana, agora dia 15 e 16, tá tudo encerrado. Aí a Conmebol liberou que os jogadores que foram convocados possam jogar Libertadores. E pelo jeito a CBF vai pedir também que libere os jogadores para a Copa do Brasil. tem uma que no caso só tem um, né? Que só é o Robinho na Copa do Brasil e na Libertadores... Vai ter o Kleberson na Libertadores. Aí não, aí já é Conmebol. Aí na Libertadores tem o Kleberson e o... Fugiu o nome. Eu tô quê? com sono. Quem mais? Tem mais um. O Kleberson tem. e o Gilberto. Ah, o Gilberto é do Cruzeiro, é verdade. Sim, também jogando a Libertadores. Ó, o Tomasso manda: a galinhada vai usar a convocação da seleção para fugir do assunto Corinthians na Libertadores ou vão ser machos tocar no assunto? Não, fique tranquilo que não permitirei que isso aconteça no programa. Vamos tocar no assunto. Eu só tenho uma minha frase família a falar vai bem? disso. A queda do gigante repercute mais que a vitória dos medíocres, amigão. Só isso eu tenho que falar, amigão. Se o Corinthians Pois perdesse dessa para o eu vou até Atlético embora, né? Goianiense, amigão, e a gente está falando um mês, mas o Palmeiras deu tanta sorte que aconteceu no mesmo dia que o Corinthians perdeu para o Flamengo. E a repercussão não foi tão grande. Mas foi o preço pro palmeirense era acontecer aquilo. O quê? O preço? Entendeu? Qual? Eu falei no intervalo do jogo do Palmeiras. Cheguei, tava meu irmão, meu pai na sala assistindo, brigando, não sei o que. Eu falei, não, calma, é o preço que nós vamos pagar para ver o Corinthians fora hoje. Então você prefere sempre que o Palmeiras não ganhe nada e o Corinthians sempre fique fora da Libertadores? Se o Corinthians estiver na Libertadores e o Palmeiras na Copa do Brasil sem condição de ser campeão, Não, amigão, não. Não use condições. Ah, Não. e se o Ademir Não, Davi ele tá não falando que é o jogar, e seguinte, não sei o quê. Não, pra amigão. ver filho, o você quer saber o quê? inimigo, Eu vou sempre concorrente. torcer pro Corinthians explodir? Não, claro Vou. que não, amigão. Vou. Não, a questão não é. Então você torce, você tem a opção do Corinthians ganhar a Libertadores, por exemplo. E o Palmeiras não ganhar, mas o Corinthians não ganhar também, você prefere isso? Se o Palmeiras não tá na Libertadores, ou os dois estão para brigar? Os dois estão lá jogando. Não, se os dois estão lá jogando, eu vou torcer pro meu time. Não, mas o que você prefere primeiro? Não tem o que você prefere Claro primeiro. que Se tem, estão os amigão. O Marcelo é dois. aquele tipo... Se Você estão os estudou dois com ele, jogando, estudou? eu prefiro uma reprise 99 2000. Não, amigão, eu não tô falando isso. Eu tô Você falando o estudou seguinte. com ele, estudou. O Marcelo é Estudei. o tipo do torcedor assim. Você estudou com ele, lembra na época de escola que ele devia ser um pentelinho, né? Devia ser um Sentava- terror, né? Ele sentava na cadeira de trás. Ele era daquele tipo que o cara ia passar pelo corredor das carteiras, sabe? É. Ele passava a rapa e ainda levantava pra acudir, entendeu? Eu contei algumas histórias do Pentágono esse fim de semana, aliás. É, né? tem um na Bomber lá também, né? Não, isso aí não pode ficar falando, Então. não, amigão. Isso Mas aí não ele é pode aquele, falar. ele derruba, você tá de pé, não, é que o moleque caiu aqui, eu tô ajudando ele, né? Coitado, ele é assim, ele dá o tapa, depois Não, eu nunca sopro. fiz isso com meus amigos. Não, tá. A verdade é essa, Esse tipo... mano. Agora, O a Ro- queda do você é o gigante tipo- caiu como uma luva para um time que tem Ronaldo como centroavante. O Ronaldo que jogou muito bem a partida. 2 gols dele. Jogou metade do jogo, porque os outros 90 minutos ele não fez nada, Nos só outros atrapalhou. 90 minutos o time jogou... Vamos falar do Corinthians, dá 5 minutos pro Corinthians, vai. Mas não vai. Fala que você não queria lembrar, Fala. vai pôr não falar, então. Falar o quê? Fala! Não, você não falou que não ia deixar esquecer? Não, não À pode deixar vontade. esquecer. Culpados. Existem? Não. Existem. Mania. Seu Mano Menezes foi incompetente. incompetente Não. na hora de contratar, porque ele contratou jogadores que ele nem usou. Foi incompetente na hora de preferir contratar mais volantes, volantes e volantes, sendo que ele não tinha um meia para fazer aquele jogo, uma vez que ele não confia no Moraes, que quem contratou foi ele. Não, ele jogou com o Danilo. Sim, que estava fazendo alguma coisa no jogo? Amigão, se ele tá fazendo ou não, mas ele tinha um meia. Qualquer, Ele tinha o Tcheco. Qualquer treinador Deixa ele falar. que no momento de decidir um jogo, ele põe em campo Jusilei e Paulinho, Elias ele não merece tava o cargo cansado. que ele ocupa. Ah, tá bom então, Marcelo. Ele não merece. Tá bom, o ok. Corinthians é muito maior que ele. Ok. E ele mostrou que é medíocre
Da mesma forma que ele já tinha mostrado contra o Boca Juniors no Grêmio. Amigão, É o mesmo treinador. Não serve para Libertadores, não é porque é gaúcho, que o pessoal sim, fala, é eu o concordo próximo com você. Filipão. Não é. Isso Está muito concordo com longe você. disso. Não pode um time do tamanho do Corinthians, num ano de centenário, em que o planejamento principal era conquistar a Libertadores, se conformar com um cara que coloca Paulinho em campo para decidir um jogo. Terminou? Agora fala. Primeiro, Elias Ele tá mais pediu para sair. Ele tá mais exaltado Elias que a não gente, saiu né? porque quis. Ele pediu para ser substituído. Tudo bem. Elias e quem o outro que saiu foi o Jorge Henrique, também pediu para sair. Você só pode trocar Os 6 por dois. meia dúzia. Não, eu tô falando que os dois saíram por conta Ele mudou o Elias não esquema, ele quis trocou o sair. Jorge Henrique pelo O Elias Yarley. não foi substituído por opção tática, foi substituído Não porque tava estava aguentando, cansado. não Ele tava pediu. aguentando. Aí o que aconteceu 2 dias depois, por esse motivo de cansaço, sendo que o time estava uma semana treinando, ele foi lá e mandou, ele não, o Corinthians Trocou mandou a parte a parte de preparação física do time. Agora, ele gritou gol. Mas na não hora. era a mesma preparação física que o Corinthians passou invicto a primeira fase? Ou esse problema não existia antes no Corinthians? Foi só contra o Flamengo que a preparação física acusou. Você quer achar culpados mesmo? Não é questão de achar Não, culpado. você falou, os É que culpados ficam são... enaltecendo um planejamento que não existiu. Mas tá bom, Ô, ninguém tá Marcelo, como não teve enaltecendo planejamento, Marcelo? Não, Mas ninguém o tá time- enaltecendo o isso. resultado mostrou que não existiu Não, planejamento. então um time que se planeja sempre ganha. Não necessariamente. Então, exatamente, aí que é o Mas ponto. ninguém Agora, tá se enaltecendo. O São Veja Paulo, bem. que todo mundo fala, faz 4 anos seguidos que ele perde para time brasileiro. Se você E demite, ninguém crucifica o São Paulo, se você entendeu? demite todo mundo de uma comissão técnica relacionada à preparação física, menos o filho do presidente, claro, porque ele é intocável. Que foi o único que não foi Ele não demitido. apita nada, carrega balde de Tudo bem, gelo mas foi pros o caras único que não entrar foi lá. demitido. Mas fazia parte da equipe, não fazia? Vai demitir estagiário. Não estava junto? Tava, mas vai demitir Então, se estagiário. vai morrer todo mundo, tem que morrer junto. A questão é, culpados existem, vão pagar um preço que é maior do que simplesmente ser demitido ou qualquer coisa, porque vão ter que carregar isso que falharam no ano do centenário. Assim como todos os times que jogaram Libertadores ou torneios importantes no Brasil falharam. O único que não falhou foi o Vasco, que foi campeão no seu centenário. É o único time que conseguiu ser campeão no centenário. Eu não vejo... Peraí, Mas dá a questão licença. não é ser campeão Acontece no que, centenário, não. acontece o quê? Peraí, acontece o quê? O Corinthians vem de 2007, 2008, Meu time 2009. é grande demais. Olha, faz uma semana e nós estamos falando dele ainda. Meu Deus do céu, Há cara. 3 anos não joga uma Libertadores. Caiu para uma segunda divisão. Veio numa crescente desde 2008, ganhando o Campeonato Brasileiro Série B, Copa do Brasil, Paulista. Tem que entender que é um time que tem muitos problemas internos no seguinte sentido, político. Não é uma voz que manda, é na base do grito, tem muita gente mandando. tem Não é muito mais cacique. assim também. Sempre Não é, é assim, mais sempre assim. vai ser assim. Todos são. Todos são. São Paulo tá Era mostrando mais, isso. não é mais assim. O Palmeiras desse jeito. sempre foi assim, o Corinthians vai ser sempre assim. Então acontece o seguinte, o Corinthians pecou, o Mano pecou, os jogadores na hora que foram requisitados também não corresponderam, porque na hora que tomou aquele gol deveria ter... Pelo amor de Deus, gente, ele respirar. jogou com o Flamengo. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Não tô falando, mas Pelo tá amor bom. de Deus, parece que a gente jogou com um time da Bolívia. Mas não é questão, mas é aí O que São tá. Paulo empatou com o Bragantino do Peru, rapaz. Se você parte para cima do adversário e perde o jogo por situação de jogo, perfeito. O time, no primeiro tempo, jogou muito bem. Se você faz Mas todos- não dá pra manter aquele volume de jogo 90 minutos. Mesmo porque no intervalo o outro time cresce também. Se você chega... eu não Sim, vejo, mas acontece que... Meu pequeno E amigo... o Corinthians ganhou o jogo, pelo amor de Deus. O Corinthians ganhou do Flamengo. Meu querido mamífero de grande porte, se você vai, faz a sua olha lá. inscrição para São Silvestre, eu não vou esperar que o senhor ganhe a São Silvestre. Nem que o senhor chegue no fim dela. Você tá de brincadeira, você não Se ele confia. chegar na Vai no consolação meio. já é uma grande coisa, O viu? senhor começando a subir a consolação... o senhor tomar ali- Desce. Descer na consolação. Se o senhor tomar uns 2, 3 isotônicos para reposição, eu já vou achar o suficiente. Mas você está Jaquerete. fazendo de tudo para tentar o melhor para aquilo ali. E não se acovardando
e substituindo e colocando volantes em campo que não vão te resolver o problema. Acovardar é complicado. Você não tá lá no banco, você não tá na cabeça do cara. Pra mim, o Mano tentou montar um esquema de colocar 2 volantes, por isso que ele colocou o Jusilei no lugar do Elias. O Elias é um cara que sempre vai mais pro ataque. Cansou. Ele trocou o Bruno pelo Alessandro, que estava fora de ritmo, então ele montou um sistema para jogar com 4 na frente, e enfiados. Ele colocou o Yarley no lugar do Jorge Henrique. Então ele jogou com... Ele não acovardou, ele não tirou um atacante e depois um volante. Ele abriu o Yarley de um lado, abriu o Danilo do outro e colocou o Ronaldo Dentinho para jogar. Ele mudou o esquema. Eu não sei se ele treinou tal, porque ele estava fechando os treinos e tal. A questão de se acovardar era muito parecido com o que até o Rogério fez lá no Rio de Janeiro, estando com um jogador a menos, ou até o que o Mourinho fez contra o Barcelona, que montou aquela ameba defensiva, que era o seguinte... Mas ele precisou montar porque perdeu o Mota, né? Tudo bem. Sim, mas tudo isso bem. aí faz escola, né? Tudo bem, mas aí que tá, o cara assiste o treinador e assiste o jogo e vê o Mourinho andando pelo Camp Nou apontando aqui, então não tem personalidade, né? Que tem que seguir o Mourinho. Não, mas não tô... Ele seguiu, ele fechou o time? Não é fechar o time. Ele montou duas... Pessoal, vamos ele falar, quebrou a ligação. Deixa só... Porque o Corinthians não tem ligação, concorda? Pessoal. Ele não tem um meia de ligação. O Danilo faria essa ponte, mas não rolou. Talvez ele esperasse isso mais do Tcheco, mas o Tcheco estava machucado. Então não foi. Para terminar o Corinthians, Pessoal, eu só acho que assim, o Corinthians levou azar em 3 coisas. Teve 3 pontos que o Corinthians levou azar. Cruzou o Flamengo. Não. Ah, tá. Pegar. Só. Gol de presente. Calhar a lesão do Tcheco, Agora. que seria um jogador importante. No segundo tempo lá... Para esse jogo, muito mais do que o Danilo. Também acho. Que o Danilo não serve para esse tipo de jogo. Sim. Acho que a questão do Corinthians ter que se classificado e pega o Flamengo já numas oitavas de final é um confronto injusto, porque tem times que estão classificados que são mais fracos que o Corinthians, que foi eliminado. Acontece a competência do Corinthians na primeira fase... E o terceiro grande azar do Corinthians é se chamar Corinthians. Porque a mídia, simplesmente porque o Corinthians se classificou para uma Libertadores, já projetou que, como é o ano do centenário, Mas é assim todo ano, tem Marcelo. que ganhar, tem que É ganhar. fato. E o Ronaldo falou uma coisa ontem, no lançamento do negócio dele lá com a Claro, que ele falou: o centenário do Corinthians começa em setembro. Tchim, tchim. Vai de setembro até setembro. Então o Corinthians ainda tem como disputar uma Libertadores dentro do seu ano do centenário. Tá bom, se você fazer as E outra contas, coisa, que aí é questão de regulamento, não adianta tal, mas você vê como as coisas... Não tem jeito. O Flamengo se classificou, acabou chegando no ponto de ser o pior segundo colocado, né? Ele Sim. foi o 6º, né? Segundo colocado. Então, a incompetência do time, porque empatou um jogo besta lá no Maracanã, naquela época que teve as enchentes lá no O Rio. Flamengo chegou para enfrentar o Corinthians em crise. Não vamos dizer que é outro nome. Não, em crise. sim, mas aí que tá. Querendo ou não, o Corinthians fez a lição de casa na primeira fase. Era para ter pego, talvez, o quê? Universitário. Universitários? Não sei. Sim, o São Paulo foi o segundo melhor, ué. Era pra ser Universitário eu pegaria o Lanús até, né? Dependendo da questão dos confrontos. Não importa, não importa. Eu acho que assim, calhou de chegar o Flamengo, se fosse querer projetar alguma coisa, teria que ter passado o Flamengo, aí viria agora a Universidade do Chile, provavelmente vai vir o Chivas contra o futebol Flamengo. é simples. O Então não Corinthians adianta. perdeu pro Flamengo no Rio de 1-0 e ganhou de 2-1 no Pacaembu. Não tem segredo, o pessoal chove no molhado. O Corinthians perdeu do Flamengo Não tem, no Rio de 1-0. mas ninguém tá falando ao contrário. Ninguém tá falando ao contrário. Tanto é normal, que eu até comentei aqui na semana passada, que o resultado mais normal para um jogo desse É 2-1. seria 2-1 pro time da casa. Exatamente. Tudo dentro da normalidade, entendeu? Mas ninguém tá falando ao contrário. O Corinthians não tomou menos gol que o Flamengo e nem fez mais. Empatou, fez 2 gols. O regulamento é esse, assinou, acabou, tá fora. Não, lógico, o regulamento é esse. Antes de terminar o Corinthians, Continua Já nosso saiu. amigo Ricardo tem que falar alguma coisa aqui, né? Não, concordo com a maioria das coisas que vocês têm falado aí, mas eu achei que o Corinthians fez um planejamento correto, Eu também acho. né, na minha opinião. Porque das outras vezes que o Corinthians participou, pecou pela falta de experiência, né, pela imaturidade de alguns jogadores e tudo mais. Eu acho que no primeiro jogo pecou de novo por justamente um jogador, que eu não quero crucificar o Moacir, mas na minha opinião acho que foi um pênalti que assim, Foi muito pontual o lance, né? Exatamente. Foi aquilo ali. Uhum.
definiu o Ele jogo. jogou bem aquela partida. E jogou bem o resto da partida, mas eu achei que assim, o Ele plantel fez de jogadores ele fez era o pênalti Uhum. numa bola perdida pelo Roberto Carlos. Isso exatamente. é bom dizer. Uhum. E eu acho que foi que nem você falou, é uma questão de detalhes, né? Um jogo difícil, acho que não foi nenhum absurdo o Corinthians perder de 1-0 e também não foi nenhum absurdo o Corinthians ganhar de 2-1 aqui. Então, enfim, mas eu acho que o Corinthians fez um planejamento correto. E aí o resto são E detalhes. o mais né? bacana foi que não teve caça às bruxas, entendeu? E você vê que a torcida que pede o Mano... Não tô achando que o Mano Caça às é bruxas unanimidade. sempre vai ter. Eu acho que naquele jogo contra o Flamengo, eu acho que ele tinha que ter colocado o Souza nos 30 minutos para jogar com o Ronaldo. Eu não tô falando, Obrigado. mas eu não tô falando Ronaldo. que o Mano é o maior culpado. O Souza é volante? Não, o Souza é atacante. Só que é o seguinte, deixa eu ter, só eu vou falar, a gente vai terminar isso pro aqui. inferno, Eu palmeirense. vou terminar, é o seguinte. Colocou, só que é o seguinte, não teve caça às bruxas, entendeu? Você vê que não é a maioria da torcida do Corinthians gosta do Mano. Não é todo mundo que não gosta. A maioria esmagadora gosta do Mano. E eu acho que Entendeu? em atividade no Brasil é o melhor técnico brasileiro. Manteve o tem elenco, quem. não teve quebra-pau, a torcida aplaudiu a torcida. Ele com a Dilson. Graças a Deus no futebol brasileiro as torcidas estão começando a dar valor a planejamento, Teve a quebra-pau continuidade, entendeu? Para você ver que o futebol ele não precisa ter esse imediatismo de você ganhar logo que você disputa a primeira Libertadores, entendeu? A primeira, que eu digo, não numa sequência como participa Não, 3, tem que 4 vezes participar o ano seguidas, que vem, entendeu? tem que participar o outro, tem que Exatamente. continuar Nós estamos isso. encerrando o Corinthians. Sim. Eu só quero falar uma frase que eu ouvi de um diretor do Palmeiras, Ah, que eu achei muito engraçado, porque o Palmeiras com um monte de problema, eliminado, e foi a primeira coisa que o cara me falou, como sendo o maior mérito da equipe, né? A maior alegria que o Wagner Love deu para o torcedor palmeirense Foi jogando no nesse Flamengo. retorno ao Brasil foi com a camisa do Flamengo. Como o mundo do futebol, tá tudo errado, velho. continua a Libertadores, né? Não, vamos- Teremos amanhã São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro vai passar o carro em cima do São Paulo. O Miranda não joga amanhã pelo falecimento da irmã dele, né? Teremos Flamengo e Universidade do Chile. E o Inter pega, acho que na quinta, o Estudiantes vai lá, ser um né? jogão, hein? Não, o jogo é em... O primeiro jogo é no Sul, se eu não me engano. Não, é lá. É lá em La Plata? O Estudiantes classifica. É lá. Não, o lá. Estudiantes classificou em Em primeiro, o Inter do também, grupo. mas eu acho que o Inter ficou na frente em número de Irei pontos. verificar Ficou, aqui. ficou porque o Inter ficou como segundo melhor primeiro. É verdade. E o Estudiantes ficou em terceiro. verdade. Então o primeiro jogo é em La Plata. E o segundo no Beira-Rio. Complicado o jogo, hein, amigão? Difícil. Aliás, é o falando confronto do mais Inter- equilibrado. falando do Eu também Inter- acho. Falando do Inter, belíssimo jogo do Inter, quinta-feira passada contra o Banfield. Foi milimetricamente Jogou com o regulamento perfeito. embaixo do braço. Não, mas foi perfeito. Pessoal, para, que esse Banfield é bem fraco. Vamos falar a verdade, hein? Não, ninguém sim. Vamos esperava- concordar. Mas a gente tem que esperava- olhar o vamos seguinte, tem que olhar o concordar, resultado entendeu? que veio. 3-1. Mas tomar 3 gols lá também, eu entendo isso, não é nenhum time mais fez. Aí os outros confrontos a gente tem o Chivas contra o Once Libertad. Caldas. É o Libertar, não é? Once Caldas. É o C Caldas? É o Libertar, hein, velho? Bom, vai... por Não, favor. Libertar. O Once Caldas foi eliminado no último minuto. Exatamente, foi Libertar. Foi, eu tava... Chivas e Libertar. Pode ir na minha que é. Confere, por O favor. senhor não assistiu até o Chivas final? e Confere, por Libertar, favor. amigão. Confere, por favor. Eu agradeço, por favor. Chivas e Libertar. O senhor não fez a amigão. pauta, por favor. Tenho certeza que é Chivas e Libertar. Pode ir continuando o confronto. Bom, agora o interessante é Chivas que... e Libertar aqui. Pronto. Então tá bom, obrigado. Então Chivas e Libertar. Primeiro jogo Em Chivas. Em Chivas. em Chivas. Com Que gelo ou beleza. cowboy? Eu prefiro com duas pedrinhas. Um Não, mas derrota. do jeito que o Chivas tá jogando vai ser bem cowboy, né? Vai ser duro, porque é um time que chegou... Eu acho que é um time que chega bem próximo da final, se não cair. Eu também acho passa que o agora Chivas- do Libertar tranquilamente. Teremos agora ver o confronto brasileiro, Por né? essa fase, pelas oitavas, quem passou com folga foi Chivas e Cruzeiro. Só. Não, o Chivas nem tanto, hein? Porque tomou 2-0 do Vélez ali, quase e a vaca vai pro brejo, velho. Quem passou mesmo sobrando foi o Cruzeiro. Foi Estudiantes que passou sobrando também. O Ganhou duas Estudiantes partidas. e o Cruzeiro. Exatamente. Cruzeiro, o resto foi o Cruzeiro jogo fez difícil. 6-1 no resultado final. E eu, pra né? mim, esse ano, o Cruzeiro é favorito. Mas não esqueçam, é time poqueiro, já falei ano passado.
Então, passando os brasileiros, a gente tem chance de ter uma semifinal brasileira, Inter e o vencedor de São Paulo e Cruzeiro. Isso. E vamos ver se o Flamengo continua. Se o Flamengo continuar, aí teremos chance de ter uma final brasileira. O cara falou que eu sou mentiroso porque a Gaviões tá puta com o Mano. Tinha 200 caras no estádio, cara, lá na torcida. Agora você viu que teve quebra lá fora, né? Mas não foi nem por causa do Mano. Ah, mas não importa, teve. Teve, não justifica. Depredar uma loja que não tem nada a ver com a história, que tá, sabe? Isso é a torcida no Brasil, independente do clube. Não só aqui. Também temos casos similares na Europa, principalmente na Inglaterra. Agora a pergunta mais importante dessa convocação, vamos voltando ao assunto convocação, dessa convocação na Você seleção. não quer falar da Copa do Brasil, não? O Brasil está clamando, e em nome do Júlio que faz essa pergunta aqui, vocês não acham que a não convocação do Neymar e do Ganso foi injustiça? Dunga teimoso. Respondam à vontade, na ordem que vocês quiserem. Por favor, o convidado primeiro. Obrigado. Não, eu não acho que foi, não sei, injustiça, não sei se essa é a palavra. Eu acho que o Dunga seguiu a filosofia de trabalho dele, né? Não daria para esperar alguma ousadia de alguém que não é ousado, que é o caso do Dunga. Então, 5 minutos antes de começar a convocação, eu até falei para o Adriano, eu falei assim, não vamos ter Falou surpresa. mesmo, ele falou que não vai ter surpresa. Na verdade, a única surpresa para mim foi a não convocação do Adriano. Acho que a surpresa ficou aí. Mas, para mim, eu convocaria, mas eu acho que dentro da filosofia do Dunga está coerente não convocar. Exatamente, pela filosofia dele, ele não pode questionar um A dele. A minha surpresa foi o grafite. Sim. Mas o Adriano pediu para se não pela não desconvocar, né? convocação do Adriano. Eu achava que, vamos dizer, na escala do Dunga, o Tardelli estava antes que o grafite. Mas o grafite entrou muito bem aquela última Mas partida. o grafite jogou um jogo pela seleção. Jogou agora, né? O Tardelli jogou ele alguns, jogou a por última isso partida lá eu em imaginava Salvador. que o Tardelli Mas tivesse eu acho que qualquer um que você algum tipo de chamasse vantagem. aí, porque o grafite está muito bem na Alemanha faz quase 2 anos também. Eu acho que ele o Tardelli ele está 1 ano e meio muito bem Eu no acho que ele Atlético Mineiro apostou no também. grafite, pelo grafite Pela já ter feito dupla com o Luiz Fabiano. Não, eu acho que nem foi por isso. Acho Não, que pela estereótipo. Exatamente. Os dois Ele são é jogadores muito mais referência. altos. Você vê que ele Estereótipo pegou do Adriano, dois caras, igualzinho. 2 centroavantes fortes, né? Concordo. Altos, grandes. E dois dois rápidos. mais É rápidos. verdade, ele precisava de uma referência ali no ataque. O grafite é uma referência. Entendeu? Agora, com relação ao Ganso, eu acho que até chovendo molhado. Que o moleque é craque, é o melhor jogador que apareceu no Brasil desde Rivaldo. Podem me cobrar isso. Quem? Desde Rivaldo. Desde Rivaldo é o melhor jogador que apareceu no Brasil. Deixa eu pensar. Desligou o computador aqui, que beleza, hein? Que Para tudo. Isso aqui é Para. TV ao vivo, é assim, amigo. Para. Web TV ao vivo é assim. Espera que tá reiniciando. Desliga Você dá tudo. Ctrl Alt Del O 2 pessoal vezes, da é isso que técnica dá. já pega o micro, joga no chão, Aqui já jogando no chão. martelando agora as tranquilo. teclas. Não, aí é o A, o S é a outra do lado. E a questão do Ganso é aquele negócio. Eu acho que a seleção fica refém do Kaká. Se o Kaká não jogar bem, a vaca vai pro brejo, acabou. a Não, o seleção. Kaká, se não jogar bem e estiver bem fisicamente, ele vai jogar jogando mal, velho. Não, vamos lá. Esse é o problema. Vai pro O pau de Kaká. qualquer jeito. É Kaká, o único. a 80%. É muito bom jogador. O é Kaká melhor. já tem condição de ser Exatamente. titular da seleção e não tem outro para tirar ele. Exatamente, não tem mesmo. Nenhum. Pela forma que ele joga. Não tem. Exatamente, perfeito. Agora, o grande questionamento da seleção está ali no meio. O que é questionado é Gilberto Silva, Felipe Melo, que é completamente destemperado. O Josué Perdeu- não. O Josué é perde- capitão do Wolfsburg. Ele fez uma Perdeu duas o temporadas muito boas. Perdeu o controle hoje com o colega PVC. PVC, Quem? O Felipe Melo? Melo. Perdeu o controle. desligou na cara. Falou, no você é ar. jornalista? O PVC, que não é bobo nem nada, falou, e você é jogador, por acaso? Daí um desligou o telefone Foi na cara mesmo, do eu outro. não disse. Mas como é que foi? Eles ligaram pro Eles Felipe entraram ao vivo É. e o PVC fez uma pergunta para o Felipe Melo, no sentido de que se o Felipe Melo, que a gente ia ver na Copa, era o Felipe Melo que iniciou os trabalhos na seleção brasileira, que até foi uma grata surpresa, ou é o jogador que vem jogando mal pela Juventus. Mas ele falou a verdade, o PVC. E o Felipe Melo já falou, e por aí acaso sim, e você é jornalista? E você é E jogador? daí o PVC já rebateu se ele era jogador e desligaram um na cara do outro. Depois ligaram fazendo as pazes, mas daí é picuinha.
Isso aí é coisa de assessor de imprensa. Não É me que a briga maioria- com o povo lá, que o Mas povo é é um cara chato. destemperado, é um cara que no Rio já saiu com faca correndo atrás dos outros no início da carreira. Lembra que a gente achou aquela época lá? Entendeu? Tinha uma época antiga, eu nem ele lembrava foi- disso. que É um ele cara foi- que abaixa o calção em campo, entendeu? Para protestar. É xarope. É xarope. Os caras sempre falaram de Edmundo, Romário, que os caras são Até o meio Luiz xarope. Fabiano mesmo, né? O Luiz Fabiano, só que esses caras resolvem alguma coisa, né? O Oh. Felipe Melo, o máximo que ele vai resolver é quantas vezes ele vai ser expulso. Que eu tô fazendo um bolão de quantas vezes o Felipe Melo vai ser Ó, expulso ao o longo da Neilo Copa. Machado manda parabéns pelo programa. Aqui de Pouso Alegre do Sul, de Minas Gerais, da TV Jornal da Cidade. Um abraço pro Neilo Machado. abraço. Esse atleticano cruzeirense, meu amigo. Manda um e-mail aqui pra gente dar uma lida. Pouso O Júlio Alegre. aqui, ele tá empolgado hoje nos e-mails. Ele falou, se o Dunga fosse o técnico do Brasil em 58, ele não teria chamado Pelé. Pô, amigão, Pelé também, o cara... né? Não, mas não teria Não, chamado. Dá Mas licença, não, dá licença. o Pelé jogou Ó. algumas partidas da seleção antes de ir pra Copa. Ele não O chamou, que não foi chamado acontece? só na Copa. Você assistiu entendeu? a coletiva? Vocês assistiram a coletiva? Mas, Adriano, o A cara... coletiva foi sofrível, tanto do que o Dunga falava, quanto do que os jornalistas perguntavam. Tá tudo errado, amigão, não é possível. Os jornalistas foram lá pra agredir o Dunga, era nítido isso. O Milton Neves tomou uma E- linda, hein? O Milton Senhora. Neves tomou uma linda, o Cícero da ESPN tomou uma linda, o cara da Rádio Globo tomou uma linda. Os caras vão lá pra agredir. Depois Não fala- concordar com o cara é normal, você não Exato, Não, concorda, só você que não concorda. a tal. pergunta do Milton Neves, o Dunga não respondeu. O Dunga não respondeu. Velho, respondeu com a história do Merchan? Não respondeu. Lógico que respondeu, Marcelo. Então você desligou na hora, não é possível. Você ficou emocionado com o Milton Neves e desligou. Antes que o Não respondeu. antes que o Milton Neves Quando falasse o assim, Milton ó, Neves no perguntou se oferecimento ele queria de... ganhar a Copa, igual a Argentina em 78 roubado, Não, ele questionou porque o técnico da Argentina em 78 Era não quis o levar Bilardo. Bilardo não ter convocado, o Maradona. Eles Maradona ganharam a Copa sem o Maradona. e levaram a ganharam. Copa. roubado. Ah, mas tá bom, Marcelo. Foi isso que ele colocou. Mas a estrela É. tá na camisa lá dos caras, velho. Tá bom, é roubado, não é roubado, então você vai ter que entrar com processo. O seu que tá mexendo com direito agora, entra com processo na FIFA e Mas não é perde essa a o... questão. Não adianta, não é essa. a questão O cara é a não seguinte- levou o Maradona, foi campeão do mundo. O duro- Aí o próximo levou em 82, o Maradona não foi campeão do O mundo, duro foi é a campeão em 86. retaliação ao que é o futebol brasileiro. Porque é isso que estão fazendo hoje. Dos dois lados. Tanto do lado do futebol quanto do lado da imprensa. A imprensa tá terrível. Nossa. Vai de mal a Ó, pior. eu falei assim, ter opiniões divergentes, eu não preciso concordar com a sua seleção, como você não vai concordar com a E minha. gostei. Agora, ir lá para agredir o técnico. E O gostei. pessoal foi lá falando coisas assim que não é desnecessário, pelo amor de Deus. O que você ia falar que gostou? O que eu, vamos dizer, o que eu gostei é questão da crítica, né, em geral. Acho que a crítica mais construtiva que eu ouvi foi a do Juca Kfouri. Que ele falou, gente, amigos da ESPN Brasil, vamos bem animado para a Copa, porque a cobertura da Copa como futebol, em termos da seleção brasileira, vai ser sofrível como foi em 94. Se nós vamos ganhar ou não, Eu vi, É outra eu li o história. blog dele. é outra história. E o Dunga já deixou bem claro, vai ser A seleção uma coisa mais bem lembrada do reclusa. Brasil é a seleção de 82. Que não foi campeã, Não. mas jogou o que é o futebol brasileiro. Acho que, Marcelo, agora voltando nesse... O que é futebol? Esse romantismo acabou, amigão. Vamos parar de ser romântico. Não é, vamos viver questão, o não é futebol. questão de acabou. Hoje, entendeu? São épocas. Você teve uma época que Se- você tinha num time, você tinha o Zico, Eu o Sócrates, acredito você tinha os caras, hoje que você se eu tem tenho outros. qualidade, eu posso usar dessa qualidade para jogar bola. Eu não preciso colocar gladiador para bater nos outros no meio campo. É a minha opinião. E diversos Sim. times recentes mostram isso para nós. O Cruzeiro do Luxemburgo, Mas é esporádico. Então, o Santos agora mesmo, que não é um time... O Corinthians de 98 99 era assim também. então O Palmeiras era um time mais feio que aquele Corinthians, mas também era um time que não era um time que jogava Não, pra mas o de trás. 96 não, era mas muito aí bom. esse é um ponto interessante. Filipão tinha os seus times teoricamente feios e fez, eu acho que a última grande seleção, que foi a seleção que mais fez gols numa Copa, que foi disparada Sim, assim porque desde ele 70 a apostou melhor aonde? seleção. Ele apostou aonde? Ele podia ir com medo, que é a tônica do futebol de hoje. Primeiro o cara pensa em não perder. Como é que é a frase lá do seu amigo? Medo de perder tira a vontade O medo de de ganhar. perder tira a vontade de ganhar. É linda essa Porque frase. primeiro ele pensa em não lindo. perder, para depois pensar em ganhar o jogo.
Sim, quando você joga com 2 técnicos que pensam só em ganhar, você vai assistir jogos maravilhosos. Agora, se coloca um que pensa só em ganhar, eu acho que hoje o exemplo mais claro é o Guardiola. Não, eu acho que você tem... O Guardiola não tem medo de perder, Vamos lá ele fora, tá lá o para Guardiola. ganhar. Aqui, Tô dando um exemplo. E pega um técnico que tem medo de perder, exemplo, Mourinho, dá aquela isso. E porcaria você, de que é jogo. telespectador que gosta de futebol, dá vontade de, sei lá, dar um tiro no Mourinho no banco Não de dá. reserva. Não dá. Não dá no Porque senhor não que dá. gosta do futebol. Não, o senhor larga- até no Winning Eleven joga com 3 volantes. Eu vou O senhor falar. é retranqueiro. O senhor... No jogo, na brincadeira, o senhor é retranqueiro, O senhor na é brincadeira. no jogo. Mas é o seguinte, pra quem gosta de futebol tático, quem não gosta de ver um jogo do time do Mourinho, pô? Você não gosta de ver Futebol jogo? tático, quer ver Aquele futebol jogo da tático? Inter, a Inter é nojenta. É nojenta. A Inter, amigão. por tradição, já é O nojenta. time do A com o Mourinho, Mourinho, então... o time que o Mourinho foi campeão O montando, Porto. que você vê, ali o cara é bom, foi o Porto. Depois, ele já está resguardando o que ele já construiu na carreira. Mas ele ganhou o campeonato inglês com o Chelsea também. Ganhou, mas também, amigo. O Ancelotti, que Agora, tá no você Chelsea pega- agora, você você vê, puxa. fez 22, 23 Você gols em puxa 3 partidas. essa realidade aqui para o Brasil, você tem o Dorival jogando para cima. Com o Santos, e não é de hoje. O Dorival, não é desmerecendo o Dorival, mas o plantel dele até o obriga a fazer isso. Sim, mas quando ele estava o ano passado no Vasco, ele fez a mesma coisa, ele colocou o time para Mas cima. o plantel também era pra isso. Entendeu? Mas quem montou o plantel? Ah, eu não sei. Não importa. Nós estamos Como fugindo. o Adilson Batista Também é, isso eu mudou a concordo. concepção do Cruzeiro, e o Silas, o Grêmio joga tão bem dentro como fora de casa hoje. Hoje sim. Que o ano passado, Ele pelo joga amor de pra Deus. cima do mesmo jeito. Característica dos jogadores. Só que quando você está numa seleção, você tem todos os jogadores, então você tem todas as características. Você monta aquilo que Você monta a é. sua característica. Você coloca monta a aquilo sua. que você é. E o Dunga mostrou que é medroso mesmo. Fui agredido no programa falando que eu sou o retranqueiro de O senhor é Lelé, retranqueiro. Retranqueiro de Vamos Lelé. gravar uma partida do senhor e aí vamos E exibir aqui. outra convocação que eu achei. Uma eu achei escabrosa. Quem que foi? E a outra beirando a mediocridade. A escabrosa é o Doni. O Doni não serviu no Corinthians. O Doni não serviu no Santos. Quando foi pro O Doni não serve lá fora. Teve um E período... ele serve na seleção brasileira. Teve um Vou período... levar o Vitor E foi o uma... Vitor pegando o que tá pegando O desde o Gomes eu acho brasileiro que do tá ano certo. passado. O Gomes Não, o Gomes sempre foi um goleiro seguro. Exatamente. O Gomes Você viu que sempre ele foi falou aquilo. onde Agora- o Gomes ganhou, né? Ganhou, digamos assim, a convocação dele. O Gomes chegou a ser convocado algumas vezes, não atuou, né? Até porque o Júlio César é o melhor goleiro do mundo, não tem nem o que falar. Talvez Não o sei se é o melhor goleiro do mundo, Não, mas tá entre atividade, eles. sim. Talvez o Buffon ali do lado e tal. E o Gomes, quando o Brasil foi disputar o amistoso em Londres, né? Mais um deles, né? Tantos que foram disputados lá. Foi visitar a seleção, foi saber como é que tava e tal. Foi fazer aquela parte, a família Dunga, Social. né? Foi visitar a família Dunga. Inteligente. Quem o instruiu foi muito inteligente. Sim. Ao contrário Ou de alguns se partiu jogadores, dele, hein? alguns jogadores que tiveram oportunidade, hein? Eu coloco acho que 3 são muito pontuais, Pato, Ronaldinho Gaúcho e Adriano, que foram na O Pato contramão. não dava para convocar agora, que ele tá preocupado com a separação dele. Você viu que Que sacanagem? triste, hein? Não, mas o golpe, você viu quanto ela quer de pensão? 50 mil E euros. tá certo, tem que tomar dinheiro mesmo. Burro, né? Tem que tomar dinheiro mesmo. O cara já foi trouxa no primeiro ato, por que não pode continuar sendo até o Olha, final da e peça? a menina ali é bem bacana, viu, velho? 20 O senhor aninhos. ia, Fácil. Ali cheira Ali leite é ainda, hein? Corinthians, velho. Ali, mano, ó. Guerreiro, velho. Aqui é nóis. O senhor mostrava o patinho pra ela? E o Coalinha? E o Coalinha? Coalinhas, os Coalinha. coalinhas, Os hein? coalinhas. Os coalinhas que essa Ó, semana... Renatinha Mas, ó, Love Fan não se aguenta lá dentro. Mas você vê, ó, que são 3 jogadores que foram na contramão. Em compensação, você tem jogadores que nem o Elano. O Elano, eu não acho injusto. Não, Eu mas também o não Elano, o Elano abraçou a família. Primeiro que o lá Elano é um no coringa. começo- O Elano é um coringa. mas lá no Até lateral começo, direito ele joga, se precisar. lá no começo, quando o Kaká não era convocado, tudo isso, ele jogou muito bem. Então a filosofia do Dunga era o quê? Era montar uma família. Entende-se um time, um grupo de jogadores vão para a Copa. E ele foi colocando peças. Você tem o Lúcio,
que por mais que o Lúcio seja arredio, qualquer coisa que você possa colocar de defeito no Lúcio, o cara em campo, ele dá o sangue, ele faz gol e chora. Não, Parece o que é o Lúcio- primeiro Lúcio gol não tem da que carreira. questionar também, não. Você tem o Juan, Mas é que tem você pontos, tem o Michael. Tem pontos que não adianta você falar que é mérito do cara. Não é mérito nenhum. Porque isso aí é o senso comum. O macaco Tião lá do Zoológico do Rio de Janeiro ia convocar igual essas peças. É. Daniel Alves. Mais um bicho que não vai pra seleção. Entendeu? Macaco Tem um Tião. e-mail aqui, até o grande Raul lá tá mandando um abraço pra você. Abraço pra ele também. Raulzito falando assim que a Stephanie Brito, que é a mulher do Pato, aqui na República do Rio Grande é feia. Ele falou, Concordo. ele falou que lá é feia a Stephanie Brito. Que beleza, hein, Raul? Mamãe ele sempre me torce pra que disse. time? Porque eu Pô, ele é imortal. Mas mamãe Raulzito. sempre me disse. Filhinho, vá morar no sul. Sempre falou. E o senhor ficou em São Paulo. E o senhor está noivo. É. O senhor está na roça, amigão. É isso? Hein? Não vamos dizer assim. Ele tá assim, daqui a pouco ele para de se movimentar já. Só deixa eu fazer uma pergunta para vocês nessa questão da seleção. Qual vai ser, na opinião de vocês, o time titular da seleção com os jogadores que tem? Primeiro, 23, os 23. titular, primeiro você. Eu. Titulares. Júlio César, Michael, Lúcio, Juan e Gilberto. Ah, Eu acho que ele vai com o Gilberto. Gilberto Silva, Felipe Melo. E aí, aí eu tenho dúvida, mas eu acho que Elano. ele vai com o Elano, porque tem o Ramires também, que estava jogando as últimas e partidas. Kaká, Luiz Fabiano e Kaká, Robinho. Luiz Fabiano e E Robinho. você, meu amigo? Mesma coisa, mas eu trocaria só o Ramires pelo Elano. Eu trocaria o Ramires pelo Daniel Alves. Colocaria o Daniel Alves ali do lado meio direito. campo. É, No lugar do Elano. exatamente. E você? Eu- Na mesma que eu? Acredito essa mesma, só Não, que não. acredito que na lateral esquerda Ele vai por Michel. ele vai de Michel. Pelo momento que o Michel tá passando no Lyon. Você acha que ele vai começar com o Michel? Com o Michel. Agora, se a gente pegasse o anão louco, desse um bagulhinho pra ele ficar bem louco, bem doido da vida. Quem, o Dunga? E O botasse anão uma prancheta louco. na frente dele, aí eu faria muito parecido com aquele esquema que o Filipão jogou em 2002. Tá, mas não vai ser o anão louco. O anão louco teria que jogar daquele Posso fazer jeito. uma outra pergunta? Aí, deixa eu dar licença. Aí a convocação dele faria Já que sentido. estamos nos remetendo ao passado, Por incrível que pareça, ele muda o esquema do time, muda Se- completamente a visão da essa convocação. lista aqui, né, da convocação. Tele Santana rasgava essa lista? Não. Essa do 7. Não. A lista, os 23. Não. Se ele rasgaria, Tirando o senso comum do macaco Tião. claro. Não sei, acho que não. Não. Sabe o único que rasgaria essa lista? De verdade? Felipão. Lazzaroni. Não, amigão, não. Eu tô falando de teste seleção. No Mercedes Pelo amor de 90 não Deus, tinha não. nem Play no Eleven, velho. Você tá de O brincadeira. Zagallo, o Zagallo ia falar assim, e se deem por satisfeitos, hein? Tem um e-mail aqui do meu amigo Rodrigo, meu sócio, Já aliás. começa muito... Gordo maldito. Um elogio para quem ele mandou isso, né? O nosso tricolor, só seu, viu, amiga, que eu sou homem, apenas adiou a eliminação por 2 semanas. Já era para ter sido eliminado contra o Universitário. Com o Chiclete, que é um jogador que eu não posso falar qual que é. O chiclete? É. Não, pode falar. Chiclete. Exatamente. Chiclete. E o cortador de cana no mesmo time, o cortador de cana é o nosso bravo Washington. Washington. Cortador de Isso eu acho que é maldade com o Washington. Agora é ponta, né? É Vai jogar de difícil ponta. ganhar até do rádio de Mococa. Grande rádio, eu não falo, eu E tenho ele um tá clássico falando, lá. o Dunga quer tentar fazer como fez o Felipão, deixando de fora o jogador de peso. Para que depois, se o Brasil for campeão, ele dizer que ele estava certo, mas se for eliminado, ele e a cúpula do Ricardo Teixeira pode cair. Não, o Ricardo Teixeira é O incaível. Ricardo Teixeira já está preocupado com a política para conseguir chegar à presidente da FIFA. Isso é verdade mesmo. Ah, mas isso Ele, é de com hoje. certeza. E A hora quem, que o Blatter quem é assumiu, cotado para ser o novo presidente da CBF? Deixa só aqui que você ia... Não, na verdade eu acho que eu discordo só um pouquinho dele. Eu acho que na verdade o Dunga tá pensando na Copa de 94, eu acho, na minha opinião. Tá montando, ele tá Ele indo está na mesma... usando como espelho. Exatamente. Eu acho que Pegou a fórmula e tá... Exatamente, porque o meio-campo daquela Copa de 94 era quem? Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho. É. Não eram. Inicialmente era o Raí e o Zinho. É, né? o Raí era o Kaká, vamos dizer assim. Exatamente, o Raí era o Kaká. Aí entrou o Mazinho e o Zinho como enceradeira, É, que mas todo não mundo temos bichou Zinho ele, hoje. né?
Não temos um Zinho. O que se não Zinho temos um hoje Romário. seria Nós um- não temos um Romário. O Zé Roberto. E nós não temos o Romário também, né, amigão? Essa é a pura verdade, né? Mas temos Nós- Robinho. A gente não tem o cara. Robinho. Não tem um Será cara. que ele vai dançar lá com Não as tem. vuvuzelas? Não tem o cara que é o seguinte, eu acho que você tem que ter um jogador na seleção brasileira que não seja para ele jogar. Mas você tá perdendo ali com 20 do segundo tempo, você põe o cara para preocupar a defesa adversária. Ah, tem uma Tipo? pergunta muito boa Tipo aqui, ó. o próprio Adriano, por tudo que ele já fez na Europa. O próprio Ronaldo. O Adriano Ronaldinho se convocou, Gaúcho. amigão. O Adriano Ronaldinho se Gaúcho. convocou. Mas eu acho E não que adianta hoje ficar temos chorando. Adriano chorando hoje depois que não foi Não, convocado, coitado amigão. do rabo da Chorou? Joana. Chorou. Lógico. Não foi convocado. O cara me vai em 13 treinos no ano, amigão. O cara Jorginho só foi vai conversar em com festa. ele e ele faltou no treino. Amigão, Ah. você acha, pelo amor de Deus, ele não tem nem o que falar. Entende? Não tem o que falar. O jogador que pode trazer uma pequena preocupação mais pelo estilo e velocidade de jogar talvez seja o Nilmar. Tá, mas que também não é um jogador de brilho. Eu não confio no Nilmar. hein? E eu vou Não, te não é falar, questão de ele é confiança. tão confiável na seleção brasileira quanto o Agüero na seleção argentina. Quem? Sim. O Nilmar. E tem qualidade, mas não disse a que veio ainda. Todos os jogadores da seleção da Argentina estão jogando bem hoje na Europa. Não, Eles estão sim, numa fase Sim, melhor. o duro é que eles se juntam e não vão bem também, né? Tem, Isso que é duro. tem um e-mail muito bom do Rafael Silveira aqui de Jundiaí. Um abraço para você, Rafael. O programa hoje está muito bom. Eu gostaria que vocês comentassem o seguinte: imagine se a lesão do Kaká piora e o tira da Copa. Quem o Dunga chama? O Ganso ou o Gaúcho? Gaúcho. Gaúcho. Quem você Bah. acha, cara? Gaúcho também. Eu acho que sim. Também acho que Gaúcho, é o depois da coletiva hoje, da forma que a imprensa o agrediu, se ele convocar o Ganso, ele vai estar dando o braço a torcer. Na cabeça mesquinha, pequena e limítrofe dele. Eu não Macaco acho. Tião levaria o Ganso. Eu não acho. Não vou E eu colocar levaria, esses eu levaria o adjetivos. Gaúcho. O Gaúcho. Acho que aí Ele tem uma sem- unanimidade. Eu acho que a maioria do Brasil prefere o Gaúcho. Ninguém. A gente não pode esquecer que o Dunga sempre vai apanhar da imprensa. É fato isso. Mas o Gaúcho... Ele pode falar, ele pode chegar lá, senta aí, pessoal, senta aí, todo da imprensa. Me fala os nomes que eu vou anotando e vou convocar o que vocês quiserem, tá? Não dá pra esquecer. É capaz da imprensa brigar porque ele não atendeu um, aí não adianta. Hoje tem que, se for para levar alguém no lugar, e até se fosse para colocar alguém, não era para colocar o Ganso, era para colocar o Gaúcho. Não sei, sinceramente não sei. Pelo peso do Gaúcho eu concordo. Amigão, ó, até vai responder, a Luciana manda um e-mail assim: você já acha que a seleção brasileira vai perder pelo Dunga não ter convocado Neymar, Ganso, Ronaldinho, Gaúcho e Adriano? Um exemplo hoje, vocês estavam ouvindo estádio 97? Eu acho que não tem qualidade nenhuma. Vocês estavam ouvindo estádio 97 hoje vindo pra cá? Não escuto esse tipo de coisa. Um ouvinte lá até foi muito bem e falou o seguinte: tem um jogo de nossa primeira fase, né? Um jogo difícil, Portugal 0-0. Aí nós estamos assistindo o jogo na grande Rede Globo de televisão. Plim, plim. Aí precisando ganhar, aí Mauro Naves fala. Mauro Naves chega e fala. Galvão, ele, fala, Mauro. Vai entrar Júlio Batista. O que você faz, amigão? Se for contra a Argentina, Hein? até comemoro. Hein? Vai entrar Júlio Batista, Galvão. Aí o Galvão fala, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Você imagina? Agora, se você tem no banco, não que o Gaúcho esteja numa boa fase, entendeu? Aí chega no banco, Galvão, vai subir o Ronaldinho Gaúcho. Aí, amigão, o Ricardo Carvalho lá na zaga, sabe? O Pepe vai falar, opa. Não, é lógico. Opa! É o que eu tô falando. Pelo Mas peso... Não mas dá, em Copa é do Mundo, difícil em Copa do mensurar Mundo isso é isso, muito velho. importante. Tá. Em Copa, eu tô É, errado. mas é em Copa difícil do Mundo, mensurar. isso é muito importante por ser um torneio de tiro curto. E Quantos qualquer anos tá o coisa... Gilberto? Tem 30 anos. 32. 32, 32, eu acho. 32, Mas, 33 ó, eu anos. acho isso muito difícil de mensurar. O E- Gilberto tá jogando tanta bola assim. Normal. Ele nunca foi craque. Tão bem quanto... Ele em virou 2006. craque agora com 33 anos. Não, tão bem quanto estava em 2006, quando ele foi convocado como reserva do Roberto Carlos. E fez uma belíssima partida contra o Japão. Todo mundo jogou Então, bem com o tudo Japão, bem. o Cicinho também. Cabem os dois aí. Ronaldo. Cabem os dois. Eu acho que é o Cabe seguinte... tanto o Gaúcho numa segunda vaga da lateral esquerda. Porque o como Daniel cabe joga o na Ganso, esquerda. é só se tirar um dos homens da loteria do Dunga aí, né? Que tem mais do volante que casa lotérica. O que acontece é que eu acho que as coisas... Tá tudo estranho, tá tudo errado, tá tudo complicado. Se você falar que o Dunga, pela passagem dele na seleção
até hoje, até dia 11 de maio de 2010, dia da convocação para a Copa, não foi um cara vitorioso, a gente está mentindo, concorda? O Dunga não perdeu um jogo forte. O único jogo forte que o Dunga perdeu... Portugal 2-0. Perdeu para Portugal um jogo Lá- forte e perdeu para o Paraguai em Assunção, porque ele ganhou do Uruguai em Montevideo de 4-0. Tá, mas foi o contra- único jogo forte que ele perdeu. Ele Tudo ganhou bem. todos. eu tô E questionando contra a outra Argentina, coisa. ele perguntou que posição jogavam Tudo mais. bem, não é esse, por isso que ele tem o É Jorginho. ele ou são os jogadores? É isso que eu tô querendo... Não, o que acontece é que a seleção brasileira sempre funcionou por uma questão de grupo. Se os caras se fecharem, por pior que seja a seleção, pior que seja a época, os caras Jogam pelo treinador. mordem, os caras ganham. Bom, 94 é prova viva disso e 2006 é prova viva disso. 2002. 2006. Ah, que não ganhou. Que não, a hora que o grupo tava cada um por si, a hora gostosinha correndo atrás de mim, Bom, não pessoal, ganhou nada. pessoal, já aqui a nossa querida Renata Fã já tá... Vamos ficar pra mais meia terminar. hora. Renata Fã, você devia trazer uma prima lá do Sul pra mim, hein? Seria interessante. Ele é você do fazer Mato isso, Grosso, hein? filho. Ele é do Mato Grosso. É pé de pano. É mesmo? É. Tem Pô, lá no fez- Sul também? Traz tudo então, Traz filho. lá no Sul. É nós Bom, que tá. pessoal, rapidamente, que seu tá, cachorra. destaque final. Obrigado, Marquinho. Seu destaque final. Meu destaque final é... Arruma a Copa, vamos trocar figurinha agora, pessoal. Ricardo, obrigado pela Foi presença. um valeu, prazer estar cara. aqui, obrigado. Viu? Tá sempre a porta Semana aberta. que vem de novo, hein, ó. Tem que Semana comparecer. que vem pode vir aí aparecer, não precisa nem só chegar aqui, bater, participar. Obrigado. À vontade. Meu destaque final? O técnico mais cagão que o Dunga, Antônio Carlos Zago, conseguiu ser eliminado pelo Atlético Goianiense. Fechem o Palmeiras para balanço. E a pergunta final, rubro-negro da- Beto Caldeira, pergunta para esse cara de amarelo aí se ele acha que o Palmeiras pode continuar a ser considerado um time grande. Na minha opinião, não. Muito obrigado pela participação, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Ronaldo! Gosta mesmo, Marcelo. Nós que tá, cachorra.